3, 2, 1, gravando. Boa noite, mulheres incríveis! Boa noite quem está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao MentoraCast, ao meu podcast. Estou muito feliz. É a realização de um sonho. Eu quero começar agradecendo a Box 404. Gostou, Aline, desse lugar? Maravilhoso. Incrível, né? E aí, Mari, tá aprovado? Nossa, perfeito. 10 estúdios com mais de 30 cenários para a gente poder trabalhar, ter estrutura, qualidade de áudio, vídeo, imagem. Realmente, eu sempre falo, você precisa conhecer as pessoas certas para você poder chegar nos resultados que você deseja. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E claro, né, eu quero agradecer as minhas convidadas. Quero dizer que esse é o primeiro episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, network, também sobre comunicação, afinal, eu sou mentora de comunicação. Quero, Mari, agradecer você por estar aqui. Sei o quanto foi corrido para você o dia de hoje. Se hoje esse podcast está existindo, é graças a você. Ai, como eu te falei. Eu estava um dia no shopping andando, entrei numa loja, a Mari me mandou um áudio, eu falei, escuta ou não escuto? Quem já passou por isso? A gente, às vezes, não quer escutar, né? Porque tá ocupada e tal. Falei, vou escutar. E aí eu vi a Mari falando pra mim sobre um podcast, e eu naquela loucura, naquela correria, eu falei, Mari, como é que eu vou fazer um podcast? Não tem como, é impossível, o tanto que eu tô trabalhando, graças a Deus. Mas quando a gente quer, né, Mari, a gente faz arruma acontecer. Um jeito. Aline, quero agradecer você por estar aqui também. Que honra caminhar junto com essa mulher poderosa, incrível, uma mãe excepcional. Hoje é a minha maior chefa. Eu que agradeço. Eu sempre falo, hoje é a minha maior cliente. Trabalhamos hoje aí diariamente para poder construir uma clínica de sucesso, que já é uma clínica maravilhosa. E quero que vocês compartilhem rapidamente um pouquinho da história de vocês. Quem é a Mari? Ninguém conhece a Mari. Conta um pouquinho pra gente, Mari. A Mari é lash designer, também educadora na área da beleza, também sou mãe em tempo integral, né? Criei aí uma metodologia um pouco diferente para ensinar as meninas que estão iniciando como lash designer, né? Para que elas aprendam do zero. Eu sou especialista, na verdade, em técnicas para quem está iniciando na área como lash designer, né? Para quem não tem nenhuma experiência. E essas técnicas que eu ensino para elas faz com que elas saiam do curso preparadas para elas fazerem o primeiro atendimento delas no dia seguinte. Que incrível. E qual que é o seu maior diferencial, Mari? Bom, o diferencial é que, além de todas as técnicas que eu ofereço para elas, elas têm 2 palestras incríveis, uma de posicionamento e imagem, para elas saberem, né, se posicionar, principalmente nas redes sociais, e também marketing digital, para elas venderem, né, o trabalho delas, porque no começo é muito difícil, né? Eu passei por isso, eu sei como que é difícil. Então, a gente ensina algumas técnicas para que elas não tenham essa dificuldade que eu tive lá atrás. E também todo o material que elas vão utilizar, tanto no dia do curso, quanto para fazer os primeiros atendimentos delas. Incrível. Isso é um diferencial que realmente as alunas que vêm até mim, elas falam, eu fechei com você por conta mais do material, que é difícil encontrar quem oferece todo o material para elas. Incrível. E você, Aline Madelaine? Conta um pouquinho, quem é a Aline Madelaine? Eu trabalho há 30 anos na área de estética. Né? Então, comecei com massoterapia, sou enfermeira, né? E aí me encontrei na área de estética. Caminhando, né, pela essa área, eu fui entendendo um pouquinho o que as pessoas estão buscando. E toda hora é um movimento, né? Toda hora tudo muda. Na área estética, tudo é muito inovador, toda hora tem coisas novas, você tem que estar se atualizando. E quando eu era massoterapeuta, era só as massagens, né? Depois eu virei empresária, eu fui dona de uma rede de spas, e hoje eu voltei a ter uma clínica, onde eu quero entregar o meu melhor, entregar todo um conceito, porque eu entendo que quando você trabalha com pessoas, você precisa entregar. E conseguir, assim, enxergar aquele paciente, o que ele está buscando. Então, você tem que participar da vida do seu negócio. Né? E hoje eu sou uma empresária e tenho uma equipe multidisciplinar e eu trabalho com clínica de estética. Perfeito. Agora eu vou me apresentar também. Algumas pessoas que estão assistindo a gente provavelmente não me conhecem. Hoje eu sou mentora de comunicação e ajudo empresários, empreendedores a criar conteúdos no digital sem complicação, a conseguir gravar vídeos, desenvolver algumas habilidades que são essenciais. Vocês estão aqui hoje também, são minhas alunas, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu acho que é super importante entender quem está por trás dessa vida, quem que chegou nessa trajetória, como que eu cheguei até aqui. E eu sempre falo que a minha vida, ela sempre foi muito maravilhosa. Eu saí de casa muito nova, fui correr atrás dos meus sonhos,
fui trabalhar, fui me desenvolver, quando eu estava no melhor momento da minha vida, até mesmo financeiro, eu falo que a vida me deu uma rasteira. Minha mãe adoeceu, após 2 meses ela faleceu, mas eu entendi que na vida, após uma grande dificuldade, vem uma bênção equivalente. É isso que faz com que eu todos os dias continue caminhando. Quando aconteceu tudo isso e eu percebi que eu não ia mais conseguir ter um apoio, que eu ia ter que continuar fazendo as minhas coisas e dar orgulho para ela. Se ela tá vendo a gente agora, eu tenho certeza que tá. Ela com certeza tá muito orgulhosa. E acredito que a gente tem que ter um propósito muito maior do que o financeiro para continuar. Porque o dinheiro vai e volta, isso é natural, faz parte da vida. E quando minha mãe faleceu, a minha sobrinha nasceu, eu olho todos os dias no olho da Helena e eu lembro da minha mãe exatamente de como ela, até mesmo gesto, e é impressionante como elas são parecidas. E quando eu olho para a Helena, eu penso, eu quero dar um futuro melhor para minha sobrinha, eu quero estar bem financeiramente para poder fazer isso, porque tudo é dinheiro, né? É o legado que você deixa, né? Exato. E como é que eu cheguei, né, e caí até aqui? Eu montei um grupo de network por conta de uma empresa de saúde, que é a Hive, que está sempre comigo, que é tudo que eu aprendi hoje sobre comunicação, sobre negócio, sobre pessoas, eu aprendi dentro do marketing, da venda direta, dentro dessa oportunidade incrível. E por conta disso eu decidi montar um grupo de network. Eu ficava pensando como é que eu ia trazer a Hive para a vida das pessoas de forma leve, porque é uma empresa bebê ainda, poucas pessoas conhecem, mas nós estamos aí a sociedade com a XP, então isso é fantástico para a autoridade, mas quem não é visto não é lembrado. Então eu criei esse grupo de network, conheci vocês também através desse grupo de network, e no momento do pitch de vendas eu vi a dificuldade das pessoas de falar do seu negócio. É verdade, se comunicar, né, Mari? Como as pessoas não conseguem se vender. E aquilo, eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, como essa pessoa tem um negócio, não pensando do lado negativo, mas isso é natural. Existe uma pesquisa que 70% dos empresários, quando abrem um negócio, eles não se colocam no lugar do cliente. Eles começam com indicação, com amigo ajudando, com todo mundo ali próximo, colaborando de alguma forma, se tornando cliente dele, comprando seu produto, comprando seu serviço. Mas, de fato, ele não consegue sentar e pensar, como é que eu vou trazer uma outra pessoa? Como é que eu vou ter um novo cliente? E naquele momento, eu tinha acabado de fazer um curso de oratória, que eu acredito que não existe coincidência. E por conta disso, eu decidi me tornar mentora de comunicação. Eu fiz a primeira mentoria com uma pessoa que é do grupo, e ela olhou para mim e falou, Lari, você precisa vender isso. Eu fiz um projeto piloto. E depois, acho que a Mari foi a minha terceira aluna. Foi. Eu já atendi mais de 70 pessoas. E é muito importante a gente entender que a comunicação, ela é tudo. Ela que vai transformar de verdade os nossos negócios. E hoje a gente não vai falar só sobre comunicação. A gente vai falar sobre desafio. Porque todos os desafios fazem a gente chegar aonde a gente chegou. Todos os desafios fazem parte totalmente do nosso processo. Mari, compartilha com a gente qual foi o maior desafio que você teve na sua trajetória até aqui. Bom, foi em 2020, quando eu estava no auge da minha carreira. Eu estava trabalhando a todo vapor, me dedicava demais. E aí eu descobri uma doença muito grave que me deixou tetraplégica. Foi uma inflamação na medula. Depois de uma embolia pulmonar, que eu fiquei 8 dias na UTI, né? Foi muito difícil, assim, para minha família, porque a gente viu ali a morte de perto, né? E depois que eu estava me recuperando da embolia pulmonar, aí veio esse diagnóstico, que eu estava com uma doença chamada neuromielite transversa. É uma inflamação na medula que pode atingir ou os membros só inferiores ou também os dois, superior e inferior. E no meu caso, atingiu os dois e eu fiquei tetraplégica. Então, assim, eu me vi numa cama com a notícia de que talvez eu não ia voltar mais a andar, né? E eu tinha um bebezinho pequenininho, o Gu estava com 1 ano e meio, a Maria estava com 7 para 8 anos. Então, assim, foi muito difícil. A gente ficou bem abalado, assim. E eu me vi numa situação de que talvez eu não ia ter de volta a minha vida, né? Então, assim, foi uma rasteira da vida, como você disse, né? Que eu me vi, assim, bem desesperada, vamos dizer. Porque eu vi o meu marido cuidando dos filhos em casa, trabalhando, e eu no hospital. Fiquei quase 30 dias no hospital, com esse diagnóstico de que eu não voltaria a andar. E depois de 3 meses, graças a Deus, depois de muita fisioterapia intensiva, né? Assim, muitas medicações, eu cheguei no consultório do meu médico andando, pela glória de Deus. Andando, sem ajuda de nem cadeira de rodas, nem andador, nada. E o que você acredita que foi fundamental para você não aceitar essa doença? Porque
eu entendo que, às vezes, em alguns momentos da vida, a gente aceita as coisas que acontecem com a gente. E eu acredito que é importante você ter a consciência do que está acontecendo e você tomar, de fato, as rédeas e escolher se você vai aceitar esse diagnóstico como algo impossível ou se você vai fazer o impossível se tornar totalmente possível, que foi o que você fez. O que fez você, de fato, querer mudar isso? Bom, acho que, em primeiro lugar, eu tive uma fé muito grande. Assim, eu descobri, na verdade, uma fé que nem eu imaginava que eu tinha. Né? Eu sempre achei que eu fosse uma mulher de fé, mas quando isso aconteceu comigo, eu descobri verdadeiramente uma fé interior, assim, que eu tinha certeza que eu ia me curar. Em nenhum momento eu tive dúvidas disso, em nenhum momento, mas é lógico que eu me apeguei, além da minha fé, à minha família, né? Porque nós que somos mães, a gente sabe o quanto o filho é tudo pra gente, né? Então, assim, eu pensava na minha família, que eu tinha que me curar e ficar bem para voltar para eles. Né, voltar, mas voltar bem, voltar 100%, né? Não voltar uma pessoa dependente que ia precisar de cuidados extremos, porque eu fiquei 100% dependente, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. Então, acho que o primordial mesmo foi isso, foi, além da fé, eu me apegar e que eu precisava voltar para eles, para cuidar deles. Isso foi o que mais me incentivou a buscar a cura. E você, Aline, qual foi o maior desafio que você já passou na sua trajetória? A maior dor que você já teve até aqui? Ouvindo a história dela. Que história mais linda. Eu acho que Deus nos prepara, tá? Para nós nos fortalecer, para a gente curar pessoas, de alguma maneira. Então, no caso dela, eu olhando, você conversando, eu falo de mim. Ela passou por toda essa dor, né? Para poder chegar hoje onde ela está e conseguir ajudar outras mulheres, né, a superar outras coisas, né? Meu caso, também passei por muitas dificuldades, porque eu acho que todos nós temos um dom. Feliz daquele que sabe o dom que tem. Né? Eu, desde pequenininha, fui vaidosa, gostava de me cuidar, eu sentia essa coisa, sabe, da estética em mim mesmo. Né? Todos nós temos um dom. E quando você coloca isso em prática, você se torna uma pessoa feliz, você consegue fazer as coisas de uma maneira que realiza outras vidas, né? Você transborda isso, né? Eu sinto que quando eu converso com as pessoas, com os meus clientes, eu transbordo amor, né? Não é só um negócio, né? É outra situação. Quando a gente passa por dificuldades e supera tudo isso, você aprende que não é só um negócio, né? Você aprende que você tem aquele dom e que você vai curar vidas, que você vai ajudar pessoas, que é além da estética, é além de um negócio. Né? E essas dificuldades que a gente passa, esse processo todo, ou você desiste, fala, não quero mais, né? Ou você abraça a causa, não vou desistir, você vai superar cada vez, né, as dificuldades que vão aparecer, toda hora vai aparecer uma dificuldade para você, e você vai chegar no final de tudo isso e vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, aquela cicatriz que eu carreguei, né, é cura para muitas vidas. Né? E para mim, a estética é algo assim que eu tenho paixão. Já tentei fazer outras coisas, já tentei trabalhar com marketing, já tentei trabalhar com TI, gente, nada a ver comigo. Eu sou estética, enfermeira mesmo, né? Você começa a cuidar de pessoas, pacientes doentes, né? Pessoas ali na UTI, né? É um outro mundo. Quando eu fui para a área de estética, que fui instrumentar um cirurgião plástico, né? E eu comecei a ir para esse mundo, falei, não, é isso que eu quero, né? Esse mundo que eu vou me dedicar, que eu vou fazer. Foi onde eu construí, né, essa rede de spas, que foi um sonho, para mim foi muito legal, foi um processo. Mas hoje, né, olhando, eu falo, poxa, passei por tudo aquilo e estou aqui. Mas hoje eu sei mais ainda o que eu quero, entendeu? Eu quero uma coisa que me faça feliz e que faça as pessoas felizes. Eu não quero um negócio imenso, enorme. Eu não tenho mais aquele sonho, sabe, o bem-sucedido não é ter coisas. É você cuidar das pessoas, é você conseguir transformar vidas, impactar vidas, participar dessa alegria. E às vezes, quando você torna empresário, você fica longe de tudo isso. Entendeu? Você não pode muito se envolver. Não pode deixar isso morrer, né? Não pode morrer. Então, cada um tem um sonho, né? Não critico ninguém, tanto que eu falo assim, eu quero ser grande. Ótimo, entendeu? Tá tudo certo. E eu já passei por esse processo. Então, hoje eu tenho mais certeza do que eu quero ainda. Perfeito. E o que você acredita, Mari, que foi essencial para você em relação ao digital? Que te ajudou a chegar a mais pessoas? Porque eu estava até conversando com a Aline hoje, a gente precisa entender que o digital ele tem o seu ponto positivo, ele tem o seu ponto negativo.
Mas, antigamente, você nunca ia conseguir atingir 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Muito difícil a pessoa chegar até você, a gente não tinha essa facilidade do contato. Antigamente era a lista telefônica. Sim, antigamente, que eu tô dizendo, antigamente era mesozoica. A indicação era só boca a boca. Exato. Mesmo. Então, assim, pra pessoa te indicar era muito difícil também. A gente não tinha essa malemolência, essa praticidade que hoje tem. Então, o digital, ele traz muito benefício, mas é muito complicado, porque adoece muitas pessoas também. Então, o que você acredita que foi fundamental no digital para você em relação à sua comunicação? O que você fez que mudou aí esse seu jogo? Além da mentora, né, que me ajudou muito, né, porque na minha volta eu tive muita dificuldade, né. O meu maior medo era o quê? Bom, agora eu estou bem, agora eu vou voltar a trabalhar, mas e se minhas clientes não voltarem, né? Como que eu vou fazer para divulgar? Eu dei uma travada, assim, sabe? E aí eu me senti muito insegura, né? Porque eu fiquei praticamente 2 anos afastada, assim, de vez mesmo, né? E aí, quando eu voltei, as coisas tinham dado uma acelerada, né? Tava tudo muito digital, muito mais do que quando eu parei. E aí eu fiquei muito perdida, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como divulgar. Eu dei uma travada até na hora de gravar, e eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre adorei, assim, gravar vídeos, falar. E aí eu dei aquela travada, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar, sozinha, em casa. Comecei a estudar o que estava em alta, principalmente na minha área. Como que eu fazia para fazer as divulgações. Só que aí apareceu a luz na minha vida, que foi a Lari, nessa né? época? Foi. Não, na verdade legal. foi um pouquinho antes, mas aí depois que eu voltei já a trabalhar, que eu já estava trabalhando na área, né? Quando a gente se conheceu, eu já tinha engatado novamente aí há mais ou menos 1 ano, quase 2 mais ou menos. E aí a Lari apareceu para melhorar o que já estava meio que engatilhado através desses conteúdos que... Gente, eu comecei a comparar curso online, assim, um atrás do outro, porque eu falei assim, eu preciso me atualizar, não só através do digital, mas também as técnicas, né, mudaram totalmente, assim, da minha época de quando eu comecei e quando eu fui voltar. Então, precisava me atualizar, porque na nossa área, né, acho que você vai concordar comigo, a gente não pode parar de estudar nunca. A gente não pode parar de estudar, as coisas estão sempre inovando, né? E aí depois, quando você apareceu lá, eu acho que foi um gatilho, assim, do que estava bom poderia melhorar e ficar, né? Sim. Da melhor forma possível. Então, assim, a comunicação, ela veio na minha vida, né? Através da sua mentoria, Lari, para descomplicar para mim, né? Porque, como eu falei, além do meu trabalho, eu sou mãe, eu tenho outros afazeres, então, assim, às vezes a gente não tem tempo. E eu sou meio assim, quero abraçar o mundo, sabe? Quero fazer tudo, eu quero dar conta de tudo. Parece alguém, né? Ela tá do seu lado aí. Pois é. Mas todo empreendedor, ele é assim, né? É difícil. Só que às vezes a gente precisa dar uma segurada, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Então, foi quando você apareceu na minha vida, Lara, você me fez entender que eu precisava delegar um pouco algumas coisas, sabe? Sabe o que eu acredito, Mari? Eu acredito que as pessoas, elas precisam acreditar mais no poder delas, mais na competência que elas têm. Sim. Eu acredito que o papel do mentor é, de fato, ele te mostrar que você é competente, que você pode fazer tudo que você quiser. Eu sempre falo, né? Tudo que se quer, se aprende. Hoje eu tava mesmo lá fazendo automações, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu assisti um vídeo e coloquei em prática. Não ficou bom? Ainda não ficou, porque é meio complexo, mas vai ficar. Então eu acredito que a gente tem que ter 2 coisas como empreendedor. A gente tem que ter atitude e a gente tem que ir para cima. A gente tem que ter, de fato, ali, a gente tem que buscar o conhecimento. Então, a atitude com o conhecimento e a prática vai te levar a resultados que você nunca imaginou. E eu falo isso hoje como mentora, porque a quantidade de pessoas que gravam conteúdo sem fundamento algum, e pelo simples fato de estar ali, de estar todo dia aparecendo, de ser autêntico, ao mesmo tempo você é engraçado, você é sério, você traz ali a sua essência, como essas pessoas estão tendo resultado. Porque hoje o digital é a nossa maior avenida, como a Cris fala, né? Quero agradecer também a Cris por estar aqui, gente. A Cris é minha parceira, sócia, amiga, tá criando os conteúdos pra gente, faz tráfego pago, é maravilhosa. Vocês vão poder depois ter o Instagram dela, eu vou passar aqui também. Mas eu acho que é super importante a gente entender que a atitude vai colocar a gente em outro patamar. Porque eu vejo, e é muito triste isso, muitos alunos que eu fiz a mentoria não colocaram 10% em prática. Porque olha e fala, por onde eu vou começar? Você vai começar do começo, você vai começar salvando uma ideia de um conteúdo para você replicar.
Então, as pessoas, elas complicam muito algo que é muito simples, mas por que que elas complicam? Você sabe me dizer, Aline, por que que elas complicam? Eu acho que, assim, falando como empresa, tá? Tem que se gerar uma cultura. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas não entendem como é importante essa comunicação. E comunicação é desde quando você abre uma porta para um cliente. É a maneira que você serve um café. São detalhes. A roupa que você veste. A roupa que você veste. Então, são detalhes, a gentileza, né? É estar naquele local, fazer parte daquele negócio, né? Isso tudo é muito importante. Você está se comunicando, você está levando a imagem da tua empresa o tempo todo. E o que eu sinto hoje, lá, faz dos conteúdos, né? Ela pega muito meu pé. E olha, é uma honra ter a Lari na minha equipe, trabalhando comigo, eu aprendo com ela diariamente, porque eu sou um pouco bruta às vezes, né? Porque como eu já vim de muito, você vai dar lista telefônica... Mesozoica. Né? Era mais simples, né? Mas assim, hoje as pessoas estão muito sensíveis. Sim. Então, essa comunicação... Traz essa dor por conta da doença do digital. Sim. Acho que depois da pandemia, tudo isso agravou mais ainda. Então, o tempo todo você tem que ter uma sensibilidade até de como falar com essa pessoa, né? Para não gerar ali toda uma situação que acaba passando uma imagem ruim. Então, essa comunicação, até pelos vídeos, tudo que você falou, muitos conteúdos e tal, e tem conteúdo que viraliza, que eu olho às vezes nas redes sociais, até falei para a Lari hoje, nossa, Lari, tem um lado positivo, mas eu falo sobre o lado negativo também. Sim. Porque, assim, como que pode viralizar um conteúdo tão vazio, tão podre? Me desculpa a expressão, tá? E às vezes a gente fica lá horas, né, Lari? Criando um conteúdo, falando sobre um assunto tão importante para a vida das pessoas, e as pessoas nem curtem. As pessoas, sabe, passam por aquilo, parece que não faz diferença na vida delas. E a gente perde um tempo para comunicar isso. Por isso, quando eu vejo, olho as redes sociais e vejo das minhas amigas alguma coisa legal, tal, eu curto, eu coloco, às vezes, um comentário, sabe? Eu acho isso tão importante, valorizar aquele tempo que essa pessoa está dedicando a você, né? Então, é tempo que você perde, às vezes, de cuidar da sua vida pessoal, do seu filho, para levar para essa pessoa um pouquinho da sua sabedoria, do que você aprendeu ali e como aquilo pode impactar a vida dela, né? E, assim, as pessoas, acho que vai chegar um momento, né? E elas estão já sendo mais sensíveis a isso, de olhar esses conteúdos, até com os filhos mesmo, né? Te olha as crianças em casa, eu tenho filhos pequenos, né? O quanto eles gostam de coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Sabe? Os desenhos, eu olho aqui e falo assim, não tá ensinando nada para essas crianças. Então, essa área digital é maravilhosa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, né? E trazer realmente essência para a nossa vida, não perder a essência. O que eu senti bastante também, Lari, é que, assim, principalmente na nossa área da estética, é que hoje a gente precisa gerar uma conexão com as nossas clientes, com as nossas possíveis e futuras clientes, né? Hoje em dia a pessoa não vai passar na frente do estúdio e vai falar, olha que legal, aqui faz cílio, sobrancelha, vou lá fazer. Não, elas vão buscar ou alguém que já fez com você e vai te indicar, ou elas vão através das redes sociais, elas vão entrar no seu perfil e elas vão ver se elas vão gostar de você ou não. Então ali o tempo todo a gente tem que ter essa preocupação de gerar conexão com as nossas clientes, aí, né? Mari, você não pode deixar de ser você. Não. Então, assim, eu vejo assim, elas gostam muito de ver o final de semana. Eu até brinco, né, que falo, nossa, como subiu o final de semana, eu postei que eu estou com minha família. Por quê? Hoje em dia, você estar em família, não é que minha família é família Doriana, não é isso, mas eu amo estar com as minhas crianças lá, eles sabem. Eu não posso para me mostrar, não sentido, mas para mostrar para as pessoas o quanto é importante. Ela faz até né? os posts de final de semana, né, as meninas, para mostrar o estratégico. Porque às vezes fica vida tão real, ligada, né, gente? Ai, eu sou CEO, ai, eu sou empresário, ai, tem não sei o quê. E a família? Entendeu? Não, os meus stories que mais tem engajamento é quando eu posto eu e o Gustavo. Que ele é pequenininho, ele tem 6 anos e ele é um figura. Então, assim, é o que mais o pessoal comenta. Mas você sabe por que isso? Eu acho que é por conta disso, das pessoas quererem muito ver um pouco, assim, a vida real mesmo, sabe? Não quer ficar só vendo lá, igual você falou, né? Só ficar vendo coisa de trabalho. As pessoas querem saber um pouquinho da sua vida também. Isso acontece, Mari, porque hoje você vai se aproximar e vai se afastar das pessoas que têm os mesmos valores que você. Então, quando você cria conteúdo sobre relacionamento, mostrando como você é uma boa mãe, como você é uma boa esposa, como você, de fato, dá valor para esses momentos em família, uma pessoa exatamente igual a você, ela vai começar a se aproximar de você por conta desse conteúdo. Então, estrategicamente falando, no digital, é super importante você usar uma regra que a gente chama de 80-20. 80% do seu conteúdo é o seu negócio e 20% é a sua família, o seu relacionamento, é a sua equipe.
Hoje está muito em alta quando você posta um conteúdo sobre equipe, justamente porque a gente faz ali, a gente fala que é um conteúdo controverso ali, mas é um conteúdo que é como se fosse aquilo, que você dá uma risada, você se diverte, porque hoje o objetivo principal do Instagram, ele não é que as pessoas elas fiquem rolando de cima para baixo ou curtindo as coisas, ele quer que gere essa conexão. Só que ele vai entregar só o tipo de conteúdo que você mais gosta, que é o que você mais assiste. Tanto que se você abrir o Explorar agora e a Aline abriu dela, é totalmente diferente. E diferente do meu também. Porque a gente gosta de coisas diferentes, apesar da gente ser empresária, de vocês serem mães, de ter esse cuidado com a família. Então o digital, ele vai sempre entregar o que você gosta. E quando a pessoa curte uma foto, ela tá dizendo pro algoritmo exatamente isso. Tô gostando do conteúdo dela, me entrega mais. E quando ela não tem nenhuma ação, ele entrega menos. E o Instagram, ele é muito, muito, muito complicado, porque a gente não consegue ter uma noção ampla de tudo que acontece. Cada hora muda. Então a gente precisa entrar dentro disso. A gente precisa, de fato, ali começar a se encaixar. Então a gente cria uma estratégia, muda. Cria outra, muda. Mas o que é importante? A gente está construindo a base da nossa casa para um dia a gente viralizar. O que acontece muito é que as pessoas elas querem postar um vídeo e bater 1 milhão de curtidas. Ou 1 milhão de visualizações. Isso não vai acontecer, porque a pessoa só vai se tornar o seu seguidor de fato se você tiver conteúdos que ela gosta. E não é um, são vários. É o que a gente fala, né? A Rihanna lançou quantas músicas e quantas dela de fato bombaram? Sim. 100, 200. E ela lançou, sei lá, 5.000 músicas. Então é muito importante a gente entender que o nosso trabalho, ele acontece porque por mais que poucas pessoas tenham esse tipo de interação, a gente consegue trazer um cliente novo, 2 clientes novos, 10 clientes novos, 50 clientes novos e triplicar o nosso faturamento. Coisa não é que quantidade, né, Lari? Que a gente vai viralizar em 1 milhão naquele dia. Sim. Eu quero ver você entrar numa rede que viraliza 1 milhão todos os dias. Exato. Entendeu? Então, eu vejo assim, que você constrói realmente essa conexão, e essa pessoa, quando tem conexão, eu olho às vezes, né, o Instagram, são as mesmas pessoas que estão sempre te olhando. Isso é muito legal. E são aquelas pessoas que são nossos clientes, que realmente compram de você, que visitam a sua loja, que vibram, que torcem por você, sabe, que comentam. Então, isso é muito legal. Então, às vezes, não é a quantidade de pessoas, mas eu acredito, assim, que muitos dos nossos clientes, né, poderiam, às vezes, entrar mais nesses conteúdos, mergulhar mais em conteúdos que são importantes para a vida deles. Dá um tempinho para aquilo, sabe? Dá um coraçãozinho para a gente. Sim, olha, que legal, porque né, são horas de produção porque ali. Isso vai incentivar quem está criando esse conteúdo. Sim, e é muito importante né? isso. Então, as pessoas elas precisam entender que a atitude e a ação que elas têm, ela vai ter algum resultado, positivo ou negativo. Sim. Nesse caso, um resultado positivo. E eu falo muito sobre isso porque eu penso, se hoje eu não tivesse criado o Net Coffee, que começou com 20 mulheres, e hoje a gente tem 300 mulheres, talvez a gente não estaria aqui agora fazendo um podcast, o MentoraCast. E como é importante essa rede, né? Essa rede. Como é importante você ter a atitude. Eu vejo as pessoas sonhando muito, mas elas não conseguem colocar para fora. Elas têm muito medo. E o que vocês falariam? O que você falaria, Mari? Para quem tem essa vontade de se posicionar, porque o digital eu falo muito num ponto mais negativo, mas é um pouco de ego também. A gente quer estar ali bombando porque a gente quer. Pois é. Porque como diz um livro, todo ser humano tem o desejo de ser importante. É isso. Por isso que a gente coloca o nosso colarzinho com a nossa letrinha aqui do nome. Eu falo assim, nada é à toa. Tudo tem um motivo, tem um porquê. E vai ter um resultado disso. Então, o que você falaria para essas pessoas que querem começar, mas têm medo? É o que eu sempre falo para as minhas alunas, porque todas elas, independente da idade, chegam lá e falam, mas eu tenho vergonha, mas eu morro de vergonha. Eu falo, gente, uma vez eu ouvi uma frase que eu levo ela para a vida. Quem não atinge o ridículo não conquista o extraordinário. Perfeito. Então, assim, a gente precisa colocar a cara lá a tapa, sabe? Sim. Eu falo muito isso da conexão. A pessoa ela não vai gerar conexão com você se você ficar postando só lá, agenda aberta. Gente, não vai. Então, assim, o que você precisa fazer? Mostrar ali um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho. As pessoas amam o processo. Muito o processo. Às vezes eu pego um dia que assim, né, que a gente tá aqui inspirada, ou tá com um pouquinho mais de tempo.
Gente, hoje vocês vão acompanhar o meu dia a dia. Primeira cliente, o que eu vou fazer? Segunda cliente, o que eu vou fazer? E você vai criando ali, você vê que no final do dia você teve, né, um alcance muito maior do que um dia que você posta uma super foto, mega produzida, linda e maravilhosa lá. Então, assim, não adianta. Se você quer conquistar alguma coisa, principalmente na minha área, acho que na área dela também, que é voltada para beleza, a gente precisa colocar lá o rostinho, falar e comunicar e falar, olha, gente, hoje eu tô aqui, eu vim apresentar para vocês. Não tem jeito, senão não alcança o resultado, não tem jeito. Se ficar colocando só lá agenda aberta, vai continuar com a agenda fechada. Você não pode ter medo do julgamento, entendeu? O que as pessoas estão vendo, entendeu? Aquilo é você, se elas vão gostar ou não, é você. Né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com o julgamento, né? Ai, o que vai achar de mim? Ai, não sei o quê. Então, isso, às vezes, trava a pessoa. Faz com que a pessoa não alcance ou não dê o primeiro passo. Então, a hora que você tira essa questão do julgamento, você avança. E eu acho que também acredito que é super importante nós percebermos também os detalhes. Que todo esse detalhe, quando você for criar um conteúdo, você entender que tem que ter uma estratégia, não pode ser simplesmente um vídeo, sabe? A gente tem que ter um começo, meio e fim. Da mesma forma quando a gente faz um atendimento, eu acredito muito que as pessoas pecam no processo, na falta do processo. Como que eu chego num encontro de empresários, conheço a Mari, 10 minutos de conversa, eu marco com ela e fecho a mentoria? Isso é processo. Então, a gente precisa entender que tudo na vida, para a gente ser excelente, a gente precisa passar pelo processo. E o que nós fazemos? A gente vai mudando. Eu fiz assim, falei com a pessoa assim, agora eu vou fazer assim. Não deu certo assim? Não, agora deu certo. Não, mas eu vou mudar porque vai dar certo do outro jeito. Então, a gente fica dançando numa música sem áudio. Então, a gente não consegue ter um processo. O processo para o empresário, para o networker e para o comunicador, ele é super importante. Porque ele vai trazer essa excelência. E o detalhe, ele vai fazer a diferença. Quando você cria um vídeo com estratégia, falando sobre relacionamento, que é uma estratégia, falando, isso eu só dou para os meus alunos, tá? Vou dar aqui para vocês. De fato, você criar conexão, trazer uma dor e mostrar como é que você soluciona esse problema. É uma estratégia muito importante. Relacionamento. Mostrar o seu dia a dia, a equipe, mostrar como você lida com o seu marido, com o seu filho, para atrair essas pessoas também é estratégico. Trazer ali, de fato, uma informação importante que as pessoas têm dúvida diariamente. Você sabe, como empresária da área da beleza, quais são as principais dúvidas do seu cliente. Anota isso, cria um conteúdo sobre isso. E aí as pessoas falam, mas Lara, eu não sei falar sobre conexão, relacionamento, informação, eu não sei inspirar. Todas as frases que a gente falou aqui são frases de inspiração. Você não pode fazer um post falando sobre isso, pegando alguma frase de alguém que você gosta. Tudo isso vai gerar essa conexão que a gente fala muito. Então, são 5 principais estratégias que não pode faltar. Relacionamento, conexão, informação, inspiração e a que todo mundo ama no Instagram, entretenimento. Tem que ter algo cômico, engraçado, porque isso a gente chama de topo de funil. É um conteúdo que vai fazer a pessoa entrar no seu Instagram para aí sim ver uns conteúdos mais inteligentes, vamos dizer assim. É uma isca, como a gente tem uma isca no nosso produto, um produto mais em conta, um produto médio mais caro, a gente também tem isso no digital. E é muito importante entender que a gente precisa dar o primeiro passo. Eu sempre falo, as pessoas falam pra mim, mas Lari, como é que eu vou começar? Meu amor, você vai começar do jeito que você pode começar. E você não tem que ter o melhor produto, o melhor microfone. Claro que é importante, mas não espere isso acontecer para você ter um resultado maravilhoso, porque não vai acontecer dessa forma. Existe o processo e o processo vai te transformando. Queria perguntar para você, Aline, que habilidade de comunicação que você acredita que foi super importante para você poder mudar o seu jogo no digital? Eu acho assim, é o que eu falo agora sobre o julgamento, entendeu? Tirar isso da minha cabeça, o que as pessoas estão vendo, me vendo. E a perfeição. A gente se cobrar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo perfeito. Sabe? Lógico, você tem que levar realmente, estudar o que você vai falar, né? Pensar, né? Criar qualquer coisa e ir colocando ali, né? Mas isso é muito importante. Só quero voltar um pouquinho do que você estava falando, que eu acho que é muito importante, né? Nós estamos nessa fase sobre o empreendedorismo. Para você chegar nesse sucesso todo, eu tenho em mente sempre o Circo de Soleil, tá? Onde você repete muitas vezes, tudo aquilo, cria-se um processo, mas tudo isso acontece porque houve uma seleção de pessoas. Então, quem está do seu lado hoje,
Eu acho muito importante. Essas pessoas precisam entender que elas foram escolhidas para estar ali. Né? E elas têm que entender que elas fazem parte dessa cultura toda. Então, acho que essa seleção, quando ela é mal feita, a gente patina muito. A gente não consegue entregar uma boa comunicação. A gente não consegue fazer... A gente tem um trabalho tão lindo, você não consegue chegar naquilo que você quer. Então, o primeiro passo é a escolha com quem você está do seu lado. Ambiência. Como é importante. Você acredita, Mari, que a ambiência é super importante para você prosperar, que você tem que ter as melhores pessoas? Sim, eu acredito muito. E eu falo muito isso também no meu Instagram, porque pessoas para querer puxar o seu tapete vai ter um monte sempre. E pessoas que estão ali ao seu lado realmente de verdade são poucos. Então, assim, é uma das coisas que eu mais peço para Deus todos os dias. Senhor, deixa do meu lado somente as pessoas que querem o meu bem e que vão fazer bem para minha vida. Porque realmente, como a gente está muito exposta ali, né? A gente tem que postar, não tem jeito. A gente precisa estar ali. Então, a gente também fica muito expostas a julgamento, como vocês estão frisando, né? Então, eu acredito muito nisso, sim. Que a gente tem que se apegar naquele propósito que a gente tem, naquilo que a gente quer conquistar e selecionar mesmo as pessoas que a gente quer que estejam junto com a gente nesse barco. Faz parte do sucesso. E o que a Lari fala é muito verdade. Valorizar as boas pessoas que estão do seu lado. Então, palavras de motivação diária, fazer com que essas pessoas se sentem empoderadas, fazer com que essas pessoas acreditem nelas. Isso faz parte do empreendedorismo, de quem é o líder. Então, assim, se você, às vezes, a gente dá bola demais para quem, entendeu? Já tem a bola demais. Exato. Né? E essas pessoas é que vão puxar nosso tapete. Né? Então, às vezes, você está ali com a pessoa querendo crescer com você. Isso eu estou aprendendo, viu? A duras penas. Mas está sendo muito legal. Está sendo muito legal porque tudo tem um porquê. Entendeu? Sim. Se Deus permite acontecer alguma coisa durante o processo, é porque você tem que aprender alguma coisa com aquilo. E eu estou aprendendo muitas coisas. Quanto mais você voar, mais vai ter. Mas não tem problema. Faz parte do exatamente. processo, né? Mas todas as pessoas vão agregar alguma coisa para você no seu negócio. Elas vão trazer alguma coisa para você de aprendizado. Só que hoje, né, 30 anos, olhando tudo isso, eu estou percebendo que tem pessoas que se aproximam de você pela oportunidade e pelo oportunismo. Sim. Né? E aí você, de coração, né, cede suas técnicas, cede seu espaço, cede tudo para as pessoas. E essas pessoas, às vezes, não valorizam isso. E às vezes, uma pessoa que está ali querendo realmente aprender, será que a gente está olhando para essas pessoas? Será que a gente está dando... E como é que a gente olha para essas pessoas, Aline? Você acredita? Como assim? Desculpa. Como que a gente olha? Como que a gente consegue enxergar que naquela pessoa tem essa vontade? Ai, amiga, é difícil. Porque, assim, hoje em dia as pessoas, elas camuflam, né, um pouquinho. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar a pessoa... Eu dou a corda. Eu deixo a pessoa mostrar quem ela é. Entendeu? E aí eu vou sentindo isso, entendeu? Não tem como. Você tem que deixar a pessoa, né? Você não pode julgar as pessoas. Você tem que deixar a pessoa mostrar quem ela é. Só que aí você vai pagar um preço por isso também. Né? Ai, mas eu acho que... É uma coisa tão complicada, assim, da gente falar sobre isso, né? Hoje em dia é difícil você ver aquele brilhinho no olhar das pessoas, sabe? Eu, com os cursos, eu tenho muitas alunas novinhas, né? A maioria que vai iniciar como lash designer, elas são bem novinhas. E eu falo que o que eu mais tenho prazer em mentorar, em dar curso, é ver aquele brilho no olhar delas, quando eu entrego o certificado para elas. Aquela sensação que elas sentem, aquela assim, de empoderamento, né? Mas de empoderamento, eu tenho uma profissão. A minha última turma agora, eu tive uma aluna de 17 anos, gente, que incrível, teve um resultado incrível no curso. E ela virou para mim e falou assim: Mari, a melhor escolha que eu fiz foi fazer o curso com você, porque você me entregou a comunicação, né? A Lari já participou do meu curso, deu comunicação e oratória, foi incrível. Não faço também. mais por culpa dela. Tá? Agora ela roubou a Lari. Calma, Mas ela participou do curso e as meninas até hoje que fizeram o curso falam que a Lari foi, assim, né, um dos pilares para elas conquistarem o espaço delas. E agora a gente está com o marketing digital e o posicionamento em imagem, que realmente faz a diferença para elas. Tem que ser Porque, completo. gente, não é só você ensinar, né, a fazer. Não. Você precisa entregar algo mais para essas meninas, para que elas saibam, igual você falou, qual que é a diferença que a rede social faz. Hoje, sem a rede social, a gente não consegue fazer nada.
Então, assim, esse brilhinho no olhar delas é o que me alimenta a enxergar que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, sabe? Fazer com amor, aquela coisa do dom. Você sente quando a pessoa tem o dom Sim. e que ela vai brilhar. E você acredita que o dom é uma coisa que nasce com ela mesma ou ela pode desenvolver? Eu acredito que nasce. Eu acredito que nasce. Você tem aquela coisa dentro de você. Você às vezes não sabe o que é. Eu não acredito eu já ia nasce. falar que eu acredito que não. Deu um problema aqui, gente. Deu um problema aqui. Eu acredito que tudo que se quer se aprende, mas que Deus, ele realmente escolhe os escolhidos. Ele tem aquelas pessoas que querem e tem, não só por ela, mas ela faz muito pelas outras pessoas. Eu sempre falo, se eu pudesse resumir a minha história em uma frase, seria: eu amo ajudar as pessoas, porque isso é meu. Já dei mentoria 1h da manhã. Mas é uma coisa que eu sinto que eu gosto de ver o resultado do outro. Ele fala: Lari, você me ajudou, obrigada. Sim. Eu acho que, claro, a gente tem que ganhar dinheiro, né, meu povo? Porque não dá, né? Mas é uma consequência. E quando eu vejo as pessoas desesperadas para vender algo e eu vejo que elas não estão tendo o retorno que elas querem, é porque as pessoas sentem que a gente é energia. Sim. Você acredita nisso, Mari? Que Eu nós acredito somos muito. seres de energia? Muito. Gente, eu já tive aluna que eu falei assim: meu Deus, não vai vingar. Meu Deus, não vai vingar. E eu, assim, ficava com dó, sabe? Pessoa negativa. Meu Deus, não, muito. E aí eu fui trabalhando. Aí teve as palestras. E durante o curso a gente foi trabalhando. Gente, ela saiu, eu falo, a prática leva à perfeição, sim. Porque foi do esforço dela, ela se dedicou. E eu falava: meu Deus, que resultado é esse, Senhor? E fui tentando ajudar ela da melhor forma. Igual você, mandava mensagem meia-noite, 1h da manhã eu estava respondendo. E hoje ela tem o espaço dela, trabalha super bem, conquistou o mercado. Então, assim, eu achava que não ia vingar e vingou. Então, assim, foi do esforço dela. Sim, e muitas vezes também as pessoas, elas às vezes não vão aprender tudo naquele momento, mas ela vai aprender uma coisinha. E aquela coisinha já vai ajudar ela a ir se fortalecendo para poder chegar nessa perfeição. Exatamente. Porque a gente não tem que se culpar porque a pessoa não coloca tudo em prática. Porque todo mundo tem o seu tempo, né, Aline? Sim, mas eu acho assim, você repetir várias vezes aquilo até chegar à excelência. A pessoa tem que querer repetir. Ela entendeu? tem que ela tem o dom, mas se ela não repetir aquilo várias vezes, ela treinar para aquilo, buscar mentoria, tentar entender o processo, querer, não vai acontecer. Ela pode ter o dom. Por isso que eu falo, você nasce com o dom. Só que se você não for treinada para isso, então você pode desistir no meio do caminho. Aí você torna uma pessoa infeliz, frustrada. Mas muita gente trabalha no que não gosta. Faz o que não gosta. E a mentoria, eu acho que ajuda muito nisso também. A você se encontrar. Ser um mentor, né? Sim. Eu vejo muitos empresários infelizes. Entendeu? Porque estão fazendo uma coisa que ainda está surfando, não queria estar lá na empresa, entendeu? Então vai vender prancha de surf, gente, tá tudo certo. É isso. Você entende? Você tem que ser feliz. Eu acho que a vida passa muito rápido, você tem que estar fazendo aquilo sentindo que você não está trabalhando. Eu fico na clínica, você vê. Chego 7h da manhã, eu vou embora 9h da noite e eu não me sinto trabalhando. Eu também sinto isso. Às vezes o que me deixa um pouco cansada é o que ela fala, é o processo. Né? Você ter todo um trabalho para fazer, depender de pessoas para te ajudar nesse processo. Por isso a escolha da equipe, das pessoas que estão ao seu lado, faz o seu dia mais leve. Sim. Eu acredito também que hoje, para a gente já ir fechando, eu acredito que é super importante nós conhecermos ferramentas. Sim. Porque antigamente essas ferramentas não existiam. Hoje tem muitas ferramentas para facilitar a nossa vida. Que a gente fica sofrendo sozinha. Sabe? Nós precisamos... Uma coisa que me ajudou muito, muito, muito foi aprender a pedir ajuda. Não ter vergonha de ser vulnerável. Não ter vergonha de olhar, da pessoa olhar e falar assim: nossa, mas você não sabe isso? E as pessoas, elas têm muito por quê? Porque o nosso ego, ele destrói a nossa mente, que destrói o nosso corpo, que destrói tudo dentro da gente. Então é muito importante a gente conseguir entender que pedir ajuda não é vergonhoso. Não querer abraçar o mundo, né? Igual fazer tudo sozinha e achar, não achar que pode, porque a gente tem que achar e tem que poder mesmo. Mas entender que tem coisas que nós precisamos de ajuda. Porque eu falo, ou a gente aprende de graça lá no YouTube, né? E no Instagram, ou a gente paga alguém para ajudar a gente a economizar tempo, dinheiro e energia. E acredito que investir, tem 3 coisas que a gente precisa ter. A gente precisa investir tempo, a gente precisa investir energia e a gente precisa investir dinheiro. Se você falar, eu quero mudar todo o meu guarda-roupa, vai investir dinheiro. Eu quero mudar o meu posicionamento, vai precisar de um fotógrafo. Vai ter que ter uma pessoa fazendo, se você não consegue fazer.
Então, a gente tem que entender que a equipe, como a Aline falou, é importante ter as pessoas para colaborar com esse crescimento. Porque tudo é investimento. Você investe numa equipe. Quantos cursos você não dá? Você dá uma roupa legal, você dá, né, toda a oportunidade para ela estar ali dentro, porque é um investimento você ter um negócio. De milhões. Mas o Sim, retorno vem, entendeu? né? Se você investir, o retorno vem. Vocês acreditam, para fechar, no universo? Você acredita, Mari? No poder Demais. do universo? Demais. O que o universo já mostrou para você? Eu acredito muito. Em relação ao hospital, foi a minha maior prova da minha vida que o universo, realmente, quando você acredita naquilo, aquilo acontece. Porque quando os médicos me diagnosticaram com a doença, foi bem próximo do carnaval. Foi em janeiro e eu tive alta no hospital no dia 27 de fevereiro. E quando eu tive o diagnóstico, eu falei assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero pular o carnaval na minha casa. No dia que ele falou isso, eu respondi, essa foi a minha resposta para o médico. E aí foi passando, né, os tratamentos, foi tudo dando certo, e eu tive alta no dia 27 de fevereiro, no dia do carnaval, eu estava indo embora para casa. Então, foi uma das maiores provas que eu tive, assim, e foi, assim, muito por alto mesmo, foi na brincadeira. Mas o universo entendeu isso e me trouxe, lógico, né? Junto de todo o processo ali que os médicos fizeram, da minha fé, como eu disse, mas o universo ali me mostrou, falou, olha, eu tô aqui, viu? Eu escutei. E você, Aline, acredita? Eu acredito na promessa. Entendeu? Nós temos uma promessa de vida e se você crer e acreditar e não desistir, você alcança. Pode cair 10 vezes. Você vai se levantar, você tem uma promessa. Entendeu? Você vai se levantar, vai começar de novo. Não tem como ter sucesso Não sem tem, cair. Não, todos Faz parte os do mais processo. bem-sucedidos teve um aprendizado duro, uma cicatriz, e é por isso que ele chegou aonde ele está. É por isso que eu evito ao máximo de falar coisas negativas da minha vida. Eu sempre quero pensar que sempre pode ser melhor, que já tá bom do jeito que tá, mas pode melhorar. Sempre agradecendo, porque se você ficar, né, só trazendo coisas ruins para sua vida, ela vai ficar ruim, não tem jeito. Então, vamos trazer coisas boas. Nós escolhemos como vai ser o nosso dia. Exatamente. A nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, até mesmo os nossos filhos, de acordo com o que a gente vai ensinar para eles. E para fechar, agora eu vou dar uma de bate-bola, jogo rápido. Bom. Passou tão rápido, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês rápida e eu quero que vocês respondam com uma frase ou uma palavra, tá? Mari, comunicação para você é? Tudo. Tudo. É a partir daí que tudo começa. Para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, a gente precisa da comunicação. Seja para falar com os nossos filhos, para dar uma bronca, ou seja, para se apresentar no Instagram para os nossos clientes. Comunicação é primordial. Comunicação para você é? Sucesso. Comunicação é aquilo que faz você chegar onde você quer. Se você não se comunicar bem, não vai ter sucesso. Exatamente. Uma frase que define a sua jornada empreendedora. Empreendedora, eu acredito que confiança. Primeiramente em Deus e depois no meu trabalho. Não desistir. Isso não é opção. E agora, o que você falaria pro seu eu lá atrás? A Mari lá pequenininha, quando estava começando, o primeiro dia que você começou, o que você falaria para aquela Mari? Eu falaria para ela acreditar mais nela, no potencial dela e não ligar para o que as pessoas falam, porque no futuro ela iria ter de retorno tudo que ela plantou ao longo da vida dela, tudo que ela acreditou e confiou em Deus. E você, Aline, o que você falaria para a Aline lá atrás? Ela quer fazer a gente chorar, né? É difícil, né? Não ligar para julgamentos, fazer o que tem que ser feito, bem feito, né? E não desistir. Isso. E o que você colocaria na sua lápide? Ixi. Minha lápide. Essa aqui não estava combinado, quer dizer, nada estava, né? Não. Ai, gente, Nossa, agora ela... Nossa, foi lá no fundo, na minha lápide. Entregue, aceite, confie e agradeça. Valeu E a você, pena. A jornada valeu a pena. É isso. Todo esforço é válido. Todo. Eu colocaria trabalho duro. Nada vence o trabalho duro, porque, ó, tem que Pois trabalhar é. muito pra Mas gente vai poder valer a pena vencer. esse trabalho. Mas vai valer a É. pena, Mas com vencer, né, certeza. Lara? Às vezes a gente fala vencer. Tem gente que trabalha duro e não vence, vence. assim, tipo, financeiramente. Mas aquela satisfação, o fato de você falar, eu ajudei pessoas, impactei vidas, vidas melhoraram, ajudei pessoas a se comunicarem melhor. Então, isso já é para você agradecer. Eu sou super rica, sou bem-sucedida. Para mim, o sucesso não é só dinheiro.
É você ter aquela coisa gostosa, você olhar para a pessoa e falar, nossa, como a vida dela melhorou. Né? Às vezes uma palavra, Exatamente, um gesto, não um é abraço. E a última, o que é felicidade para você? Felicidade é eu ter saúde. Hoje é isso, eu ter saúde para conquistar o meu espaço no trabalho e para cuidar da minha família. E para você, Aline? Para mim também é saúde mental. Já ninguém tirar a nossa saúde mental, porque olha que difícil. Amiga. Nossa, que difícil. muitas horas. Né? E muita conexão com Deus. Para mim, eu me sinto feliz quando eu tenho um tempo de conexão. Quando eu não tenho esse tempo, parece que quando eu estou muito focada só no material, naquela coisa, no dia a dia, e perco essa conexão, eu não sinto a mesma felicidade, nem naquilo que eu conquisto. Então, para mim, enxergar tudo isso é ter conexão. Com o divino, sabe? Aquela coisa que você sente que está protegida o tempo todo, que está blindada. Perde essa conexão. Parece que o mundo te ataca mais. Você perde a blindagem. Sim. Estamos finalizando. E aí, Poxa gostaram? vida. Se vocês Muito gostaram, bom. comenta aqui. Comenta qual é o assunto que vocês querem para o próximo podcast. A gente está aqui com duas profissionais da área da beleza maravilhosas, incríveis, que eu tenho muito orgulho de ser mentora e de estar com elas nessa jornada que é a vida, porque amanhã não podemos mais estar aqui. E o que vamos fazer hoje para mudar isso? Verdade. Pois é. Quero dizer para vocês que nós vamos ter um próximo episódio logo. Quero compartilhar as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá. O YouTube ainda tá meio capengando, mas a gente vai dar um up na comunicação aqui. O meu Instagram é @larilimatransforma. E o meu objetivo é ajudar você a cuidar da sua comunicação, a desenvolver habilidades, ter o conhecimento, saber as estratégias e as ferramentas certas para que você vá para o próximo nível. Mari, compartilha seu Instagram. Meu Instagram é @mari_freitas_ofc e a minha missão é transformar a vida de outras mulheres, entregando para elas um conteúdo de ouro e uma profissão. O meu é @sigmaclinicvalinhos. E eu convido vocês para conhecer nosso espaço e se cuidar um pouquinho, ter aquele tempinho para você se sentir mais bonita, mais feliz. E mulher feliz, tá tudo certo em casa, gente. Quero agradecer de novo a Cris, essa mulher maravilhosa, mãe, amiga, empreendedora, esforçada, que se tem uma pessoa esforçada, é ela. Parabéns, Verdade. Cris, pelo seu trabalho. Agradecer mais uma vez a Lari. Box 404 Obrigada por poder pela dar essa oportunidade. estrutura pra gente. Sim. Sem eles, esse podcast não ia sair de forma alguma, porque eu queria o melhor. Então, quando eu me encontrei, eu falei, vai ser aqui. Obrigado por vocês estarem aqui nos assistindo e até a próxima. Tchau! Tchau.